Eita, começou a chover aqui, gente, na fazenda Lajeiro. Ó, coisa linda lá atrás, ó. Chovendo, fazendo Lajeiro. Tô quase afinando aqui o verão. Passar uma dica aqui importante pra vocês, que tá começando agora a plantar. Como vocês sabem, eu plantei esse feijãozinho sem esse lerão aqui, ó, né? Só na terra. Mas como aqui é um pouco alagado, né? E eu não cortei, eu agora tô fazendo esse lerão aqui, ó. Tá vendo? Como tá o feijão. Tá todo nascido, como vocês estão vendo, né? Aí eu tô fazendo o lerão, porque quando a água bater, ela vai escorrer aqui entre um lerão e o outro, né? Não vai bater das covas do feijão. É uma dica importante que eu tô falando aqui pra vocês, né? E agora eu vou tomar uma água para depois começar de novo.